A vitória da McLaren em Miami não foi apenas dominante, foi desconcertante. Oscar Piastri cruzou a linha como um fantasma laranja inalcançável. Norris veio logo atrás, e o resto do grid ficou 30 segundos atrás. Em plena era de convergência técnica, essa margem não parecia apenas surpreendente, parecia absurda. A festa começou ainda nos boxes, com champanhe e abraços. Mas nos bastidores, o clima era outro. A Red Bull não sorriu. Christian Horner, com o radar sempre ligado, não precisava de tempo para entender. Algo estava fora do normal. E dentro de poucas horas, a FIA já se movia com velocidade incomum. A garagem que celebrava agora seria inspecionada, por dentro e por fora. O que se dizia em voz baixa virou investigação oficial. Sussurros sobre um possível sistema de resfriamento ilegal. Um detalhe escondido nas entranhas do MCL39, onde engenheiros rivais já apontavam uma vantagem incomum nos pneus traseiros. Em um circuito de rua como Miami, onde a degradação fala alto, a McLaren parecia correr com outro tipo de desgaste. Ou a falta dele. Fala, amigo do Paddock, The Switch na área. Se você gosta do passado glorioso e do presente eletrizante da Fórmula 1 e não é inscrito ainda, clica no botão subscrever, deixa o gostei e sua visão nos comentários para fazermos aquele networking pelo Paddock digital do YouTube. No coração da polêmica está uma diferença que parecia impossível. O carro da McLaren não apenas rendia mais, mas mantinha o desempenho como se não houvesse calor, atrito ou limite. Especialistas em telemetria começaram a circular capturas térmicas. Algo estranho apareceu nas imagens. Regiões de temperatura anormalmente baixa nos freios traseiros. A leitura, resfriamento seletivo, controle térmico avançado. Ou, para os mais diretos, trapaça. A Fórmula 1 já viu de tudo. Mas quando o que você não vê é o que faz a diferença, tudo vira suspeita. Não foi a primeira vez que um carro dominante atraiu olhares desconfiados. Mas neste caso, a rapidez com que os rumores viraram relatório oficial chamou a atenção até dos veteranos. Imagens térmicas dos freios traseiros do MCL39 começaram a circular no paddock como fogo em palha seca. Engenheiros rivais, treinados para enxergar o invisível, detectaram pontos frios no tambor de freio. Em corrida, isso não deveria existir. Esses freios tão próximos dos cubos das rodas naturalmente aquecem os pneus. Esse calor impacta pressão, aderência e, acima de tudo, degradação. Se a McLaren estivesse manipulando esse sistema, mesmo que por condutividade ou fluxo de ar direcionado, o impacto no ritmo de corrida seria gigantesco. E em Miami, foi. Foi aí que a teoria ganhou forma. A McLaren estaria usando injeção de água nos pneus para reduzir a temperatura. Parecia uma piada. Mas quem plantou a semente não foi um blogueiro qualquer. Foi Christian Horner, meses atrás, em entrevista pública. Ele lançou a dúvida como quem joga uma isca. E agora, em Miami, a isca fisgou. A Red Bull, segundo fontes da Automotor Sport, foi além da fofoca. Lançou uma investigação privada. Reuniu imagens, dados e cruzou comportamentos de freios com desempenho em stint longo. A diferença entre o que a McLaren entregava e o que o carro deveria fazer, segundo os padrões da temporada, era grande demais para ser coincidência. E tudo isso fez a FIA agir. Nada de verificação superficial. Nada de protocolo. Foi desmontagem completa, peça por peça, da telemetria ao design físico. Um striptease técnico que expôs o carro mais rápido do ano, a lupa regulatória mais rigorosa desde os tempos do DAS da Mercedes. Mas não encontraram nada. Nenhum sistema ilegal, nenhuma peça fora do regulamento, nada que quebrasse o artigo técnico 11. A McLaren passou no teste, mas fora da pista, a guerra apenas começava. Quando a trapaça vira política. A inspeção técnica terminou. A FIA não encontrou sistemas ilegais no MCL39. Nenhuma injeção de água, nenhum componente escondido, nenhuma violação direta do regulamento. Para o mundo jurídico da Fórmula 1, o caso estava encerrado. Mas no paddock, a fumaça não desapareceu e o jogo mudou de campo. Zac Brown, CEO da McLaren, não ficou em silêncio. Não apenas defendeu sua equipe, ele atacou. E fez isso com a linguagem que a Fórmula 1 entende melhor: ironia e imagem. Durante o GP de Miami, foi visto no pit wall segurando uma garrafa d'água com um rótulo escrito Tire Water, água de pneu. Um deboche direto às acusações da Red Bull. Um gesto teatral, sim. Mas também uma resposta clara. Vocês querem transformar isso em guerra política? Estamos prontos. E a provocação funcionou. Christian Horner, pressionado nas entrevistas, recuou no tom. Disse não estar acusando diretamente, mas apenas levantando questões.
Mas todos sabiam, o dano estava feito. E a dúvida já havia se espalhado como um vírus. A McLaren, mesmo inocentada, agora precisava provar sua inocência em cada GP. Zac Brown foi além. Propôs uma reformulação total nos protestos técnicos da Fórmula 1. Segundo ele, nenhuma equipe deveria poder lançar acusações sem colocar dinheiro em jogo. Sua proposta: qualquer protesto, até informal, deveria ser registrado formalmente, com um valor financeiro atrelado. E se o protesto fosse infundado, esse valor seria abatido do teto orçamentário da equipe que levantou a denúncia. Coloque no papel ou cale a boca foi a mensagem nas entrelinhas. E, para a surpresa de muitos, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acenou positivamente. Sugeriu que a entidade poderia aplicar um valor de até $50 mil como entrada para qualquer protesto técnico. Em outras palavras, a provocação da Red Bull pode ter feito a FIA criar regras novas e reforçado o poder político da McLaren no processo. Quando a Mercedes entra no jogo e Red Bull perde aliados. A guerra entre Red Bull e McLaren parecia restrita aos protagonistas. Mas em uma Fórmula 1 moderna, neutralidade é quase impossível. E quem decidiu quebrar o silêncio foi Toto Wolff. Em entrevista recente, o chefe da Mercedes declarou com clareza: "Eu não tenho dúvida de que a McLaren está dentro das regras. O que eles fizeram é simplesmente um ótimo desenvolvimento técnico." A frase caiu como uma bomba no paddock. Wolff já esteve dos dois lados da história, acusado e acusador. E seu apoio público à McLaren não foi apenas um gesto de cortesia. Foi um posicionamento. Uma declaração política no meio de um jogo de xadrez onde cada palavra vale mais do que uma ultrapassagem. O que era uma troca entre rivais diretos agora se torna uma colisão de estruturas. Red Bull, até então o eixo central do grid, vê os ventos mudarem. A McLaren, que por anos foi coadjuvante, agora atrai aliados. E essa mudança mexe com o equilíbrio interno da categoria. A Red Bull percebe o risco. A crítica que fazia contra a geometria de suspensão da McLaren, as supostas asas flexíveis e o resfriamento de freios, começa a perder força. Porque quando os adversários começam a tratar seus protestos como desespero, a narrativa pública vira contra você. No paddock, o clima é de cautela. A Ferrari não comenta. A Aston Martin observa. Mas em grupos de engenheiros sussurra-se: a McLaren encontrou algo. Talvez não uma brecha. Talvez não uma trapaça. Mas algo. E isso basta para colocar pressão sobre todos. A FIA sabe que, se errar a mão agora, mancha o campeonato. E por isso já anunciou que a partir do GP da Espanha, a próxima etapa, novos testes de flexibilidade e carga aerodinâmica serão aplicados. É uma reação direta às acusações da Red Bull, mas feita com o cuidado de quem não quer repetir o erro de deixar um carro fora das regras, por muito tempo. No fim das contas, a pergunta agora não é se a McLaren trapaceou, mas sim, ela está à frente por mérito ou por timing melhor que todo o resto do grid. O segredo pode estar no ar e não na água. E se a resposta para toda essa controvérsia não estiver em um sistema oculto ou em alguma gambiarra engenhosa, mas em algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais genial. É o que engenheiros técnicos começam a discutir por trás dos panos: fluxo de ar. Desde o início da temporada, a McLaren mostrou domínio onde os outros sofriam: estabilidade de freios e conservação de pneus traseiros. No mundo da Fórmula 1, isso geralmente aponta para um fator específico: controle térmico. Mas o que começou como acusação de resfriamento ilegal pode, na verdade, ser uma demonstração de eficiência aerodinâmica fora do comum. Alguns engenheiros especulam que o MCL39 não usa refrigeração ativa, nem água, nem truques. A chave pode estar na forma como o ar é canalizado pelos dutos de freio, circulando pelas rodas, interagindo com o tambor e saindo de forma calculada. Um projeto que não resfria artificialmente, mas sim equilibra o calor de forma controlada. Esse equilíbrio térmico entre tambor e pneu muda tudo. Reduz a pressão interna exagerada, controla a aderência, retarda a degradação e permite stints mais longos com menos perda de performance. Em Miami, esse comportamento ficou nítido. Enquanto rivais lidavam com sobreaquecimento e desgaste rápido em um circuito urbano fechado e abrasivo, a McLaren parecia correr em outra temperatura, literalmente. Isso explica o olhar perplexo de engenheiros rivais. E por que a Red Bull, mesmo sem prova, levantou suspeita? Porque se a McLaren não está burlando regra nenhuma, e ainda assim está entregando desempenho muito acima do esperado, então o que temos aqui
Não é trapaça, é inovação. O mais irônico, isso não seria a primeira vez. Em 2009, a Brown GP chocou o mundo com o difusor duplo. Em 2020, a Mercedes revolucionou com o sistema DAS. Agora talvez seja a vez da McLaren. E como toda grande inovação na Fórmula 1, primeiro ela é chamada de trapaça. Depois é copiada. A FIA não encontrou nenhuma irregularidade. A McLaren passou por uma das análises mais intensas da temporada. Desmontagem completa, telemetria escaneada, dados cruzados com Pirelli, verificação minuciosa de fluxo térmico e saiu com o selo de legalidade. Mas o estrago já estava feito. Na Fórmula 1, vencer já exige força. Vencer sob suspeita exige muito mais. Agora, toda vitória da McLaren será lida sob um novo filtro, o da dúvida. Não importa o que diga o relatório oficial. No paddock, a narrativa já foi contaminada, e esse ruído custa caro. Zac Brown sabe disso. Sua resposta irônica com a garrafa rotulada como Tire Water foi mais do que provocação. Foi uma defesa de reputação. E ainda assim, mesmo com a verdade do lado da McLaren, o time precisou abrir detalhes sensíveis do projeto do MCL 39. Um carro que agora teve sua inteligência técnica exposta publicamente, apenas por suspeitas. Essa transparência forçada é um fardo invisível. Porque enquanto a Red Bull jogava com a dúvida, a McLaren foi obrigada a interromper seu foco para responder acusações. Engenheiros deslocados para relatórios. Comunicação controlada. Estratégia de corrida ajustada sob escrutínio. É o tipo de guerra que não aparece nos cronômetros, mas muda campeonatos. E o mais intrigante, nenhuma acusação foi formalizada pela Red Bull. Não houve protesto oficial, apenas insinuações. Bastou isso para que a FIA se sentisse obrigada a investigar. Bastou isso para a McLaren perder tempo precioso. Agora, o time laranja precisa fazer mais do que vencer, precisa convencer. Cada desempenho dominante terá que ser explicado, cada vantagem técnica validada, e cada ruído nos bastidores controlado antes que vire manchete. É o preço que se paga por estar no topo. E é por isso que, para a McLaren, o maior desafio de 2025 não está na pista. Está no controle da narrativa. Até pouco tempo atrás, era a Red Bull quem estava na linha de fogo. Em 2024, a equipe de Christian Horner dominava com folga, mas o paddock inteiro sussurrava. E essas asas flexíveis, e essa suspensão dianteira que gira como um kart? A McLaren e outras rivais questionavam. A FIA, pressionada, implementava testes. E no fim, a Red Bull foi forçada a ajustar seu carro, mesmo sem um protesto formal que a condenasse. Agora, um ano depois, os papéis se inverteram. É a Red Bull quem vê a McLaren crescer, dominando com eficiência milimétrica, e decide levantar a sobrancelha. Só que desta vez o jogo parece mais político do que técnico. A Red Bull ainda é rápida, mas perdeu aura. Verstappen, mesmo brilhante, já não vence com facilidade. O carro não está mais tão à frente. A estrutura interna da equipe sente o peso da saída de Adrian Newey. E enquanto o império começa a dar sinais de instabilidade, a ascensão da McLaren ameaça tudo o que eles construíram. Acusar virou estratégia. Na Fórmula 1, todo time dominante é atacado. Mas quando o ataque parte de quem já esteve no trono e sabe exatamente o que esses boatos podem causar, o jogo muda. A Red Bull não precisa provar nada. Basta plantar a dúvida. E se a dúvida render manchetes, se tirar foco da rival, se gerar inspeções e desgaste, a missão está cumprida. Por isso, mesmo com a FIA encerrando o caso, a Red Bull não recuou. Seguiu cutucando. Sugerindo que a McLaren foi beneficiada por zonas cinzentas, que a FIA demorou para agir, que outros times estão observando o mesmo. É uma guerra fria. De um lado, a nova força laranja. Do outro, o império em alerta. No centro, uma batalha de bastidores que pode decidir muito mais do que o próximo pódio. A tempestade política que pode redefinir a temporada. Era para ser só mais uma vitória, mais uma dobradinha, mais um troféu. Mas o que aconteceu em Miami revelou algo muito maior. Na Fórmula 1 de hoje, vencer não basta. É preciso resistir. A McLaren não foi pega, não foi punida, não violou nenhuma regra, mas saiu da corrida como se tivesse que se justificar, como se cada milésimo de vantagem fosse um crime. E esse é o ponto central da nova era da Fórmula 1. Não é só sobre carros, é sobre narrativas. Christian Horner sabe disso, Zac Brown também. Toto Wolff já usou esse jogo. Não importa se há ou não trapaça. O que vale é quem domina o enredo, quem controla o ruído, quem transforma suspeitas em distração e distrações em vantagem.
A FIA tenta manter a balança estável, mas com tantos interesses cruzados, até o silêncio pesa. A promessa de testes mais rigorosos em Barcelona já está lançada. Mas até lá, quantos pontos podem ser conquistados? Quantas manchetes podem ser criadas? E se no fim do ano o título for decidido por menos de 10 pontos, alguém vai lembrar disso? A Fórmula 1 vive um momento raro, um dos campeonatos mais equilibrados da era híbrida, mas também uma das batalhas mais sujas fora das pistas. Porque quando a velocidade se iguala, a política acelera. E enquanto a Red Bull tenta conter a McLaren com palavras, a McLaren responde com voltas rápidas. Quem está certo? Quem está errado? Talvez os dois. Ou nenhum. Mas a pergunta que fica para você, que vive o paddock com a gente, é: estamos diante de uma inovação genial, ou da trapaça mais bem camuflada da década? Comenta aqui embaixo, compartilha sua visão. E se você ainda não faz parte do paddock digital mais quente da Fórmula 1, já sabe. Clica em inscrever, ativa as notificações e prepara o traje, porque o campeonato não vai esfriar tão cedo.